Na escuridão obscureceste a glória que Deus te deu e o poder que ele concedeu ao seu Filho sem culpa. E assim começa a sessão 8, o local santo do encontro, do capítulo 14, ensinando a favor da verdade. E este vídeo é de número 122 da série de estudos do livro de texto do SEM, um curso em milagres. E vamos, neste vídeo, estudar esta sessão 8, o local santo do encontro. Conforme nossa praxe, vamos ler esta sessão e fazer alguns comentários, ainda segundo o nosso entendimento. Como sempre mencionamos, esperamos que estes comentários da nossa parte sejam guiados sob a luz do Espírito que temos em nossa mente. Vamos à leitura. Na escuridão obscureceste a glória que Deus te deu e o poder que ele concedeu ao seu Filho, sem culpa. Tudo isso está escondido em cada lugar escuro, envolto em culpa e na escura negação da inocência. Por trás das escuras portas que fechaste, não há nada, porque nada pode obscurecer a dádiva de Deus. É o fechar das portas que interfere com o reconhecimento do poder de Deus que brilha em ti. Não faças com que o poder seja banido da tua mente, mas deixa que todas as coisas capazes de esconder a tua glória sejam trazidas ao julgamento pelo Espírito Santo e lá sejam desfeitas. Aquele que ele quer salvar para a glória está salvo para ela. Ele prometeu ao Pai que, através dele, tu serias liberado da pequenez para a glória. Ele é totalmente fiel ao que prometeu a Deus, pois ele compartilha com Deus a promessa que lhe foi feita para compartilhar contigo. Então, aqui ele começa já dando uma sacudida em nós. É na escuridão que nós obscurecemos a glória de Deus e o seu poder que ele nos concedeu. Mas nós escondemos essa glória e este poder através da nossa culpa. O que acontece? Isso faz com que desconsideramos a realidade desta glória e deste poder. Como podemos ver este poder em nós, essa glória, nos sentindo culpados? E ele aqui continua, que nós estamos envoltos em culpa e na escura negação da inocência. Claro, a culpa nega a inocência. E ele diz que todo filho
de Deus é inocente e sem culpa, que essa é a nossa realidade. E é nisso que nós acreditamos ou nos julgamos culpados. E ele diz e pede que não faças com que o poder seja banido da tua mente, mas deixa que todas as coisas capazes de esconder a tua glória sejam trazidas ao julgamento do Espírito Santo e lá sejam desfeitas. Então, é o Espírito Santo em nossa mente que tem o poder de desfazer todas as crenças que estão dentro da nossa mente, criadas através do ego que nós damos tanta importância. Só o Espírito Santo pode lidar com essas crenças que nós as consideramos como reais, que nós validamos em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. E pela luz do Espírito Santo em nossa mente, que não está separada de nós, essas crenças são desfeitas. E uma delas é a crença que nós somos culpados. Culpados de quê? Não é uma boa pergunta? E ele diz aqui, o Espírito Santo é totalmente fiel ao que prometeu a Deus, pois ele compartilha com Deus a promessa que lhe foi feita para compartilhar contigo. Ele quer te salvar para a glória. E você está salvo para ela através dele. Percebe que todo o processo está sendo desenrolado na nossa mente, mas não na nossa mente individual, que parece que é, mas numa mente coletiva, que nós aceitamos como que se fosse a nossa mente pessoal. Mas no momento em que se dá essa compreensão que toda a solução e, ao mesmo tempo, todo o conflito está na mente e que todo conflito será resolvido através do Espírito Santo na mente, que é o Espírito Santo? Seria o nosso eu superior para aqueles que assim o denominam. Ele, que é nós mesmos, em nossa mente, tem o poder de dissolver todas essas ilusões que nós criamos através de pensamentos que mantemos dando validade a essas crenças. Que elas, perante a luz do Espírito, não têm realidade. Por isso, na presença da luz, todas essas crenças deixam de existir. Por isso que nós nos escondemos na escuridão, como ele diz aqui. Tudo isso está escondido em um lugar escuro,
escuro, envolto em culpa e na escura negação da inocência. Continuando, ele ainda a compartilha para ti. Tudo que promete coisas diferentes, grandes ou pequenas, muito ou pouco valorizadas, ele substituirá com uma única promessa que lhe foi dada para ser colocada sobre o altar ao teu pai e ao seu filho. Nenhum altar a Deus se mantém sem o seu filho, e nada que seja trazido para esse altar que não seja igualmente digno de ambos deixará de ser substituído por dádivas totalmente aceitáveis para o pai e para o filho. Podes oferecer culpa a Deus? Não podes, então, oferecê-la ao seu filho, pois eles não estão à parte, e as dádivas a um são oferecidas ao outro. Tu não conheces a Deus, porque não tens conhecimento disso. E, no entanto, de fato conhece a Deus, e isso também. Tudo isso está salvo dentro de ti, onde o Espírito Santo brilha. Ele não brilha onde há divisão, mas o local do encontro, onde Deus, unido ao seu Filho, fala ao seu Filho através dele. A comunicação entre o que não pode ser dividido não pode cessar. O local santo do Pai e do Filho, que são inseparáveis, está no Espírito Santo em ti. Toda a interferência na comunicação com o Filho, que é vontade do próprio Deus, é impossível aqui. O amor, sem interrupção e sem falha, flui constantemente entre o Pai e o Filho, assim como ambos querem que seja, e assim é. Então, essa comunicação entre Deus e nós nunca cessou. Não há possibilidade que isso venha a acontecer. Nós poderíamos concluir dessa forma. Se isso seria possível, nós não poderíamos sequer estar aqui. Estamos aqui por este amor, por essa ligação com aquele que nos criou. E nada pode romper isso. Essa é a nossa segurança. Nem nós. Podemos até acreditar em outras coisas, acreditar que isso não existe, acreditar que isso foi rompido. Mas não. Não há essa possibilidade. E aqui ele diz no início que o Espírito compartilha essa glória conosco. E ele é que é um instrumento
dessa comunicação entre Deus e nós. E aqui adiantando que nas religiões se chamam do mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que é algo que é uno em si mesmo, nessa triangulação. E nós aqui representamos a parte da filiação, todos nós, através do Espírito em nós. E olhe, não do ego. Veja bem, é do ego que nós temos que desfazer. Em outras palavras, é da ilusão daquilo que nós não somos, que pensamos que somos. Mas vamos continuar. Não permitas que a tua mente vague por corredores escuros, afastados do centro da luz. Tu e o teu irmão podeis escolher conduzir-vos de forma a vos perderdes, mas só o guia indicado para vós pode trazer-vos a união. Ele com certeza te conduzirá aonde Deus e seu Filho esperam pelo teu reconhecimento. Eles estão unidos para dar-te a dádiva da unicidade, diante da qual toda separação some. Une-te ao que és, não ao que não és. Não podes unir-te com nada exceto a realidade. A glória de Deus e a de seu Filho te pertencem na verdade. Não há nada que se oponha a elas. E não podes conceder a ti mesmo nenhuma outra coisa. Então, aquilo que é verdadeiro é a glória de Deus em nós. E nada que não seja isso irá nos satisfazer, vamos colocar dessa forma. Por isso, vivemos numa insatisfação perene, por nos acharmos separados desta realidade. Simplesmente por não querer ser guiado na mente pela luz do Espírito Santo, que não está separada de nós, que está em nossa própria mente, que somos nós mesmos. Por isso que ele diz aqui, não permitas que a tua mente vague pelos corredores escuros, afastados do centro da luz. Nós afastamos de nós mesmos, da luz que nós somos, para olhar para a escuridão do ego. Isso é muito interessante, porque o que faz nós procurarmos nos esconder através da escuridão,
que está atrás disso tudo é o medo. E algo simbólico traduziu isso para mim de uma forma inusitada. Estava caminhando aqui no sítio e sempre estou vendo alguns insetos e vi um calangozinho. E ele correu em disparada e se escondeu entre as pedras, bem no escuro, vamos colocar assim, longe daquilo que ele poderia achar que seria um predador seu. E aquilo me veio em minha mente, que talvez esse seja o nosso comportamento perante a luz do Espírito. Nós não queremos acolhê-la e escondemos nas frestas de nossos medos, nesta escuridão. Como que a luz não entra em embate com as sombras? Nós vamos permanecer entre essas sombras até quando aceitarmos verdadeiramente a luz que somos através do Espírito Santo, como ele nomeia aqui, que é uma parte nossa, que nos une a Deus, dizendo que essa separação nunca ocorreu. Entende isso? Não há substituto para a verdade, e a verdade fará com que isso fique claro para ti à medida que fores trazidos ao lugar onde tens que te encontrar com a verdade. Aqui nós temos que sair dos nossos esconderijos escuros, e para lá terás que ser conduzido através de uma gentil compreensão que não pode levar-te a nenhum outro lugar. Onde Deus está, lá tu estás. E aqui podemos dizer, nunca saímos dessa realidade. Tal é a verdade, nada pode mudar o conhecimento dado a ti por Deus. Em desconhecimento, nós não podemos negar esse conhecimento. Tudo o que Deus criou conhece o próprio Criador, pois ele cria, né? Igual a si próprio. Pois é assim que a criação é realizada pelo Criador e por suas criações. No local santo do encontro estão unidos o Pai e suas criações, e as criações do seu Filho com eles. Há um elo que os une a todos, mantendo-os na unicidade a partir da qual a criação acontece. Então, o tempo todo ele ressalta essa unidade
entre todos nós e Deus que nos criou. Que nossas criações estão unidas às criações de Deus. E, mais uma vez, aonde é impossível a separação. O elo através do qual o Pai se une àqueles a quem Ele dá o poder de criar, não pode nunca ser rompido. E nós aqui imaginamos que estamos separados de Deus, criamos religiões para religar a Deus. Como? Se nunca houve a separação. É só uma questão de lembrar daquilo que verdadeiramente somos. Essa separação nunca aconteceu. Por isso que ele fala, esse elo nunca pode ser rompido. O próprio céu é união com toda a criação e com o seu único Criador. E o céu permanece sendo a vontade de Deus para ti. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Não deposites outras dádivas, senão essa, sobre os teus altares, pois nada pode coexistir com ela. Então, o que ele quer dizer? Que a única realidade é o céu. Nada pode coexistir com essa realidade. Mas nós aqui julgamos pela culpa, pela noção da perda de nossa inocência, que estamos aqui no inferno desta terra, procurando por um paraíso que sequer acreditamos nele, pois o que verdadeiramente acreditamos é neste inferno planetário. Aqui, as tuas pequenas oferendas são reunidas à dádiva de Deus, ou seja, no céu. E somente o que é digno do Pai será aceito pelo Filho, a quem se destina. Àqueles a quem Deus se dá, ele é dado. As tuas pequenas dádivas desaparecerão no altar, onde ele depositou a sua própria. E este é o nosso destino, do qual não escapamos, o qual não deixou de ser a nossa realidade. Embora pensamos que podemos negá-la e achar que estamos aqui chafurdeando neste mundo. Ao aprofundarmos nos textos deste livro,
vamos tomando conhecimento que nada daquilo que estamos vivendo aqui é real. Parece algo chocante, não? Mas não. Pois, se aqui fosse realidade, o céu não o seria. Por isso que dizemos sempre que estamos vivendo uma grande ilusão. Aqui. E por darmos validade a ela, a essa ilusão, aquilo que é real, que é verdadeiro, fica oculto. Ou seja, não há possibilidade de conhecimento, de sabedoria, de luz, quando isso é rejeitado através das trevas que nos escondemos. E ali tentamos permanecer e validar como se toda essa escuridão fosse a nossa realidade. Compreende o que estamos fazendo conosco mesmo, como humanidade? E vamos colocar dessa forma. Graças a Deus que isso não é real. Por quê? Pois aquilo que é real é permanente, eterno, imutável. E o que não é real é passageiro, que é ilusão. Mas para que ela não nos domine, vamos colocar dessa forma, nós temos que ver que ilusão é ilusão, não realidade. Mas para que isso seja visto dessa forma, só através da luz do Espírito Santo em nossa mente. Pois ainda não queremos desfazer de nossos sonhos medrosos que construímos sob este mundo, que eu diria bastante louco e insano. A todos que ficaram até o final deste vídeo, como sempre, solicitamos que compartilhe estes vídeos ou faça algum comentário para que mais pessoas possam estar cientes desses conteúdos que normalmente não são divulgados. Exatamente por ficarem ocultos sob as escuras sombras
dos nossos egos, que ainda não querem caminhar para a luz. Você quer estar diante da luz, da sabedoria, do Espírito, que é você mesmo? Ou quer estar protegendo o ego em suas crenças escuras e negativas? A decisão sempre é sua. Então, aí está a sua decisão em compartilhar ou não. Mas para que isso aconteça, você teria que estar vendo esse vídeo até o final. E essa seria uma prova bastante sutil para aqueles que nos seguem. Vencer a si próprio, em seus próprios medos, em sua própria impaciência, em seus próprios questionamentos e adiamentos com aquilo que é verdadeiro em você, e você simplesmente não quer ver, não quer escutar, e quer dar validade a tudo que está acontecendo, supostamente, nesse mundo como se verdade fosse. Mas isso não impede que a vontade de Deus se faça aqui. Mas o único a não ver essa glória e esse poder será nós mesmos, por estarmos negando essa verdade. Até um próximo vídeo, que estaremos entrando no capítulo 9, o reflexo da santidade. Até lá, paz a todos e minha eterna gratidão.